Olá, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acharam da primeira aula sobre competência? Foi tranquila? Muita informação, né? Então, vamos lá. Quem não entendeu muito bem, acho importante assistir novamente e ficar bem seguro dessa primeira fase, né? Essa primeira parte da aula, para a gente passar para essa segunda agora, tá bem? Então, segunda parte da aula de jurisdição e competência. Eu expliquei na primeira aula que para identificar competência material, nós precisamos considerar três aspectos, né? Ratione matéria, persona e o losse. Ratione matéria tem a ver com a natureza da infração. E aí falei que nós vamos trabalhar com aquele esqueminha, né? De divisão da jurisdição em comum e especial. E de baixo para cima a gente vai checar se é crime de responsabilidade, se é militar, se é eleitoral. Não é nada disso, ignora. Aí vamos passar para 90% dos casos, que é a jurisdição comum, que pode ser a estadual ou federal. Para ser competência da Justiça Federal, o crime vai prejudicar bens, interesses ou serviços da União, autarquia, empresa pública, que é o 109, inciso 4. E aí, se você identificar que é essa situação, Justiça Federal, e não se encaixando, né, em prejudicar o bis da União, aí é Justiça Estadual. E identificando que seja Justiça Estadual ou Federal, vai identificar o órgão. Se vai ser competência do juizado, do Tribunal do Júri ou da vara. Recapitulamos quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri, né? E aí finalizamos falando da prerrogativa de função, que é o aspecto da ratione persona. Expliquei para vocês que tem prerrogativas constitucionais que estão em um daqueles 5 artigos da Constituição e que também a Constituição Estadual poderá agraciar algumas funções com prerrogativa infraconstitucional. Prerrogativa infraconstitucional é sempre o Tribunal de Justiça e tem que haver uma simetria entre a função que é agraciada na Constituição Estadual com as funções agraciadas na Constituição Federal. Ok? Bom, agora vamos para o terceiro aspecto da delimitação da competência material. E aí o terceiro aspecto é o ratione loci, que é o lugar da infração, tá? Esse é o aspecto que tem mais regrinhas previstas no CPP. Então, vamos ler o CPP agora, explicando cada uma dessas regrinhas, tá bom? Então, a primeira regrinha, que é a regra geral do lugar da infração, da competência em razão do lugar, está no artigo 70 do CPP. Então, vou ler para vocês, tá? Artigo 70 diz: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, olha, em regra, o processo corre aonde aconteceu o resultado do crime, tá? Por que existe essa regra? Porque, normalmente, onde ocorre o resultado do crime é onde se concentra a prova criminal. E aí, o processo correr naquele local, isso vai facilitar a colheita da prova, tá? Então, por essa questão de facilidade, a regra é o processo correr onde aconteceu o resultado do crime. Muito bem. Ou os últimos atos executórios. Agora, vamos ver a seguinte situação. O nosso eterno exemplo. Caim matou Abel em frente à faculdade. Caim matou Abel, se matou dolosamente, eu já sei que é tribunal do júri. E se matou dolosamente em frente à faculdade, faculdade é na Asa Norte, circunscrição de Brasília. Então, resposta júri de Brasília. Ok. Agora, vamos supor que o Caim tentou matar o Abel na frente da faculdade, mas ele não morreu na hora. E aí, em busca de, sei lá, melhores condições de socorro, o Abel, a família rica, sei lá o quê, a família fretou um jatinho e levou o Abel lá para, sei lá, um hospital lá de São Paulo, por exemplo. E aí ele vem a falecer em São Paulo. E aí, o processo vai correr em Brasília ou onde aconteceu o resultado do crime que foi a morte dele lá em São Paulo? O que você acha? Olha só, entendimento pacífico da jurisprudência é que deve correr, ainda que o resultado tenha ocorrido nesse tipo de situação, né? Em um outro local, o processo deve correr onde se concentram os atos executórios, por conta exatamente da questão da colheita da prova. Então, a jurisprudência diz o seguinte: se o resultado do crime acontecer em um outro local, tão somente por conta
né, de transferência para melhores condições de socorro, e isso é muito comum em relação às cidades do interior, que quando acontecem os crimes, as pessoas, né, são socorridas e levadas para a capital. O processo não deve correr na capital, deve correr lá onde aconteceram os atos executórios, tá bem? Então é interessante essa jurisprudência aí, que é contra a legem, mas é a mais razoável, tá bom? Bom, agora vamos estudar as regrinhas específicas desse critério que é o lugar da infração. E agora a gente vai estudar umas regrinhas, vocês vão falar assim, credo, professora, mas eu não consigo nem pensar direito num exemplo, numa situação que essa regra pode ser aplicada. Bom, nesse critério, que é o lugar da infração, o objetivo do legislador foi exaurir as possibilidades, tá? Então, realmente... Só um instante. Ok. O celular. Então, o objetivo do legislador foi exaurir todas as possibilidades. Então, tem regrinhas que realmente você vai falar, nossa, mas muito difícil isso acontecer. Bom, mas se um dia acontecer um casinho, já está pré-estabelecido qual vai ser o juízo competente, tá? Então, de novo, o objetivo do legislador foi exaurir possibilidades. Primeira regra que nós vamos falar é para os crimes praticados no exterior, que está lá no artigo 88. Então, vamos lá no 88, olha. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Bom, então imagina uma situação de um crime que aconteceu fora do território brasileiro, mas o processo tem que correr dentro do Brasil. Tá? Então, por exemplo, aquela questão da imunidade diplomática que a gente comentou. O diplomata brasileiro estava no exterior, cometeu um crime lá, e aí a gente já sabe que ele não responde lá, responde no Brasil. Onde no Brasil, se o crime não aconteceu aqui? Aí vai ser no último local de residência dele. Agora, vamos supor uma questão muito específica, que o processo tem que correr no Brasil, e essa pessoa que vai ser processada no Brasil nunca tenha morado aqui. Aí vai ser na capital do país. Tá? Então, de novo, o objetivo foi exaurir possibilidades. Outra regrinha nesse critério são os crimes cometidos em embarcações e aeronaves, que tem aí no artigo 89 e 90. Como a lógica é a mesma, vamos ler só o 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo das embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou quando se afastar do país pela do último em que houver tocado. Então, a mesma lógica para embarcações e aeronaves. Saiu do território brasileiro, e o processo tem que correr no Brasil, é onde acabou de sair. Chegando no território brasileiro, vindo do exterior, obviamente, vai ser onde pousar ou atracar que o processo vai correr, tá? Então, identificando que o processo tem que correr no Brasil, vai ser o local que acabou de sair ou que acabou de chegar, em se tratando de embarcações e aeronaves. Ok? Outra regrinha, quando for incerto o limite entre duas comarcas, tá? Artigo 70, parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então, que situação é essa que o artigo está falando? É o seguinte. Imagine que tem uma fazenda muito grande e essa fazenda ocupa o território de duas ou mais comarcas. E eu não sei, ia acontecer um crime na fazenda, e eu não sei, naquele local que aconteceu o crime, se ele pertence à comarca A, B ou C, por exemplo. Aí, olha, se eu não sei a que comarca pertence àquele ponto específico da fazenda que aconteceu o crime, todas as comarcas, no exemplo, 3 comarcas, são igualmente competentes, tá? Bom, então se eu tiver 2 ou mais juízes igualmente competentes, e isso vai acontecer nesse exemplo da fazenda, ou quando acontecer no limite de 2 ou mais jurisdições, eu não sei exatamente, né, de qual comarca que pertence àquele ponto exato que aconteceu o crime, vai se aplicar a prevenção. E aí agora vamos lá. Como eu identifico o juiz prevento no processo penal? Sei que os civilistas estão aí pensando e falando do critério de prevenção do processo civil.
Que bom que você sabe, viu? Mas aqui é outro. Qual será? Então vamos lá, ó. Prevenção, artigo 83. Verificar se há competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa. Então, olha só, dois ou mais juízes igualmente competentes vai ser prevento o juiz que pratica, olha só, o primeiro ato referente àquele fato. Então, não interessa o delegado de qual comarca que chegou primeiro, o policial de tal local que chegou primeiro. O que interessa é qual o juiz que praticou o primeiro ato referente àquele fato. E o primeiro ato, alguém pode falar, professor, é o recebimento da denúncia? Olha, pode até ser, mas atualmente, antes do recebimento da denúncia, os juízes praticam muitos atos. Tá? Então, eles tomam conhecimento da prisão e aí relaxa, ou se for o caso, concede liberdade provisória, determinam, né, providências cautelares, como interceptação telefônica, busca domiciliar e etc. Então, o juiz que pratica o primeiro ato fica prevento, certo? Ok. Outra regrinha é para os casos de crime continuado ou permanente, artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, o melhor exemplo aqui é o crime de sequestro, que é um delito permanente. Então, vamos lá. Imagina que a vítima foi sequestrada em Brasília, foi levada para um cativeiro, por exemplo, em Goiânia, depois mudou de cativeiro, sei lá, para Lusiânia, e o resgate foi pago, sei lá, em Unai, e a pessoa foi liberada em mais uma outra cidade. Então, olha só, como o sequestro é um crime permanente, ou seja, ele se protrai no tempo, todos esses locais em que aconteceu, né, o sequestro, em que a vítima passou, eles são igualmente competentes. E aí, o critério que se estabelece para ver qual juiz competente é o da prevenção. Então, ela foi sequestrada em Brasília, mas vamos supor que foi o juiz de Goiânia que praticou o primeiro ato, ele está prevento para processar e julgar esse sequestro. Tá bem? Outra regrinha é quando não é conhecido o lugar da infração, artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, olha só, nossa, tem possibilidade no processo penal, do processo correr no domicílio ou residência do réu? Sim. E essa é uma das hipóteses. Artigo 72, quando não for conhecido o lugar da infração. Então, veja bem, aconteceu um crime, eu não sei onde que esse crime foi praticado, o local, tá? Mas eu sei que teve um crime e eu sei quem é o réu e onde ele mora. Então, você fica uma situação, assim, bem complexa da gente bolar um exemplo. Tem uns exemplos da doutrina aí, mas, sinceramente, um ônibus saiu de São Paulo com destino a Brasília. E aí, obviamente, o ônibus de São Paulo para Brasília passou numa série de comarcas, né? Durante a viagem, um dos passageiros subtraiu a carteira do outro. O crime só foi descoberto em Brasília, e aí não se sabe em qual comarca que teve a subtração. Então, todas são igualmente competentes, o processo deve correr no domicílio do réu. Na prática, chegou aqui em Brasília, identificou que teve o furto. E quem foi que praticou o furto, o processo vai correr aqui em Brasília, que foi onde descobriu. Tá? Mas, enfim, tem essa regra aí do artigo 72, tá? Do domicílio do réu. E aí os parágrafos vão falar se ele tiver uma imagem no domicílio, se for incerto e etc. E aí depois vocês dão uma lidinha no 72, tá bem? E por último, a última regrinha quanto ao ratione loci, que é o lugar da infração, é quando for ação penal exclusivamente privada, artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante vítima, né? Poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, quer dizer, do querelado, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, veja bem, na ação penal, exclusiva ação privada, exclusiva, lembra? Não confunde com personalíssimo. Na ação penal privada, a regra, que é, exemplo, calúnia, injúria e difamação, a vítima pode escolher em propor a queixa-crime
no lugar da infração, ou seja, onde ela foi caluniada, ou no domicílio do réu. Ela tem essa faculdade. Agora, presta atenção que essa faculdade de escolha, ela é só na ação penal privada exclusiva, ou seja, na regra da ação penal privada. Por quê? Porque se for ação penal privada, ó, subsidiária da pública, pode? Claro que não. Na subsidiária da pública, originariamente o crime era de ação penal pública. Então, ela tem que ser proposta na regra. E a regra é o local onde aconteceu o resultado do crime. Artigo 70. Tá bem? Bom, com isso, nós terminamos os 3 critérios. E como eu comecei falando na aula passada para vocês, a gente tem que combinar esses 3 critérios. E aí já falei aquele exemplo do Caim matou Abel, né, não sei quantos milhões de vezes, e você já sabe que a resposta para o Caim matou Abel em frente à faculdade, se ele matou dolosamente, júri de Brasília. Ok. Agora eu vou dar uns exemplos para você visualizar as inúmeras possibilidades que nós temos. Então vamos supor que o Caim matou o Abel, ou matou culposamente em frente à faculdade. Ó, homicídio culposo vai a júri? Não. Então a resposta vai ser vara criminal de Brasília, uma das varas que vai ocorrer a distribuição, né, de Brasília. Outro exemplo. Ocorreu um furto de veículo no estacionamento da faculdade. Esse veículo pertence a um aluno. Qual é o juízo competente? Então, lembra? Vamos fazer o exercício mental. Furto de veículo do aluno. Não é crime de responsabilidade, não é eleitoral, não é militar, não prejudicou bens, interesse ou serviço da União, Justiça Estadual. Furto, competência da vara criminal. Então, vara criminal de Brasília. Agora, olha a sutileza. Furtou um veículo no estacionamento da faculdade. O veículo pertence aos Correios. Muda alguma coisa? Não é crime de responsabilidade, não é militar, não é eleitoral. Prejudicou o bis da União, autarquia, empresa pública? Sim. Então, resposta: Justiça Federal, seção do DF. Qual órgão? Lembra que eu falei que tem que identificar o órgão? Vara Federal, seção do DF. Tudo bem? Então, olha só, esse assunto é um assunto que você tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Tá bem? Vamos fazer uma lista de exercícios, vou responder os exercícios junto com vocês, para vocês prestarem atenção nos detalhes. Ok. Bom, lembra que eu falei que esse assunto ia ter 2 partes? Pois é, a primeira parte seria eu explicar as regrinhas dos 3 critérios, e a gente terminou de fazer isso agora. E com esses três critérios, e as respectivas regrinhas, eu já consigo, então, identificar qual seria o juízo, olha só, originariamente competente. Ok. Só que tem hipóteses legais que vão causar a prorrogação da competência, tá? Que é a modificação do juízo que seria originariamente competente. E aí você veja no roteiro que eu escrevi assim, ó. A prorrogação da competência, ela pode ocorrer de forma voluntária ou facultativa e necessária ou obrigatória. Vamos começar falando da prorrogação facultativa ou voluntária, porque a gente acabou de ler o artigo que tem esse exemplo, que é o artigo 73, que é o da ação penal privada. Então, lembra que na ação penal privada, a vítima, né, o querelante, pode escolher se propõe a queixa no local do resultado do crime ou no domicílio do réu? Pois é, ó, então ele tem essa faculdade. Se ele escolher propor a queixa-crime no domicílio do réu, olha que questão interessante. O juízo lá do domicílio do réu, o que ele tem a ver com, por exemplo, um crime contra a honra ocorrido em Brasília, sendo que o réu mora, por exemplo, em Formosa, e a vítima propôs a queixa-crime lá em Formosa. O juiz de Formosa não tem nada a ver com um crime contra a honra ocorrido em Brasília, não tem. Mas por força da hipótese legal, que é a prorrogação voluntária, prevista no artigo 73, o juiz de Formosa, que originariamente não era competente para julgar esse crime contra a honra, ele vai prorrogar a competência, ele vai estender a competência dele, e aí ele vai poder
processar e julgar essa queixa-crime, ainda que não tenha acontecido em Formosa. Então, esse exemplo, né, essa é a situação da prorrogação voluntária, certo? Agora vamos passar para as hipóteses de prorrogação necessária ou obrigatória. Quais são as hipóteses de prorrogação necessária ou obrigatória? Conexão e continência. Tá? Então, agora vamos estudar as hipóteses de conexão e continência. Então, veja bem, um pequeno macete que não é 100%, mas em regra, tá? Então, ó, em regra, as hipóteses de conexão são concurso de crimes. Conexão, concurso de crimes. Em regra, continência, concurso de pessoas, tá? Então, em regra, esse macetezinho. Bom, e daí? E daí que quando eu tiver conexão ou continência, e tem situações que eu vou ter as duas coisas juntas, porque eu posso ter concurso de crimes junto com concurso de pessoas. Quando tem essas hipóteses, o que vai acontecer do ponto de vista? Qual é a consequência processual? É a reunião de processos em um só, perante um só juiz. Então, consequência de conexão e continência é a reunião de processos perante um só juiz. E isso ocorre para facilitar a colheita da prova e a formação do convencimento do juiz, tá? Então, conexão e continência significa reunião de processos perante um só órgão, perante um só juiz. Essa reunião vai ocorrer para facilitar a colheita da prova e a formação do convencimento do juiz. Vamos ler quais são as hipóteses de conexão, depois a de continência, tá? Conexão, as hipóteses estão previstas aí no artigo 76. A competência será determinada pela conexão, olha aí, 1. Se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então, você vê que ele já começa falando aí, ó, duas ou mais infrações praticadas por várias pessoas, né? Então, você vê que ele já está reunindo aí concurso de crimes e também com possibilidade de concurso de pessoas. 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. E 3, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, você vai ver que tem, né, que em regra, conexão a concurso de crimes. Então, por exemplo, alguns exemplos que a doutrina traz, bem claros. Imagina, então, que tá tendo jogo de futebol, não tá tendo, né, por causa da pandemia aí, do isolamento, mas imagina que teve um jogo, todo mundo lá, os torcedores foram pro estádio. E aí, cada um por si foi pro jogo e tal, não tava nada pré-determinado, pré-estabelecido. Só que aí acontece no jogo um incidente, né? Sei lá, o juiz não dá um pênalti, ou dá um pênalti errado, ou sei lá, um jogador passa a perna no outro, algum incidente no jogo, que provoca a ira dos telespectadores que estão ali assistindo o jogo. E aí, cada um dos torcedores, ó, cada um por si, mas motivados pelo mesmo fato, resolvem depredar o estádio, tá? Então, veja bem, eles não combinaram, vamos hoje para o estádio depredar. Mas por conta do contexto ali que aconteceu o fato, eles agiram ali no mesmo contexto, com a mesma motivação, ainda que sem um prévio ajuste. Isso aí é conexão. E a consequência disso vai ser o quê? Todo mundo tem que ser processado junto. Se não tivesse essa regra, o que poderia ocorrer? Imagine que os torcedores, né, os processos foram divididos entre 3 juízes de varas diferentes. Vamos supor que acontecesse isso. O primeiro juiz, vamos supor que ele é do mesmo time daqueles torcedores. Vamos supor que ele absolveu todo mundo. Os torcedores que caíram no outro juiz, o juiz torce para um time contrário daqueles torcedores. Vamos supor que condenou na pena máxima. E outros caíram com um juiz que não tá nem aí para futebol e condenou, mas condenou na pena mínima. Então, veja bem, todos os torcedores fizeram a mesma coisa no mesmo contexto, mas alguns foram absolvidos, outros condenados à pena mínima e outros à pena máxima. Isso traz o quê? Insegurança jurídica.
Então, para evitar a insegurança jurídica, para facilitar a formação do convencimento do juiz, todo mundo deve ser julgado junto. Por quê? Porque as condutas são conexas. Tá? As infrações estão conectadas, interligadas. E aí, o destino de um tem que ser o de todos para evitar a insegurança jurídica. Então, ou é todo mundo absolvido, ou é todo mundo pena máxima, ou é todo mundo pena mínima. Tranquilo? Outro exemplo aí, considerando os outros incisos. Imagine que eu trabalho numa empresa e eu resolvi cometer ali crimes de falsificação, de apropriação indébita naquela empresa. Então, tô lá, ó, pratiquei crime de falsificação, apropriação indébita, e para não ser descoberto, percebo que vão me descobrir como autora desses crimes, eu vou e toco fogo na empresa. Crime de incêndio. Então, veja bem, o crime de falsificação, ele está conexo com o de apropriação indébita, que está conexo com o crime de incêndio. Então, no mesmo processo, esses 3 crimes têm que ser processados juntos, porque um ajuda a esclarecer o outro. Ok? E o último exemplo que eu quero dar, que é um exemplo que a gente vai trabalhar mais ainda na aula, mas imagina o seguinte, eu cometo um homicídio, e para poder não ser descoberta, eu vou lá e oculto o cadáver. Então, ó, a ocultação de cadáver, ela existe exatamente para garantir que eu não seja identificada como autora do crime. Então, a ocultação de cadáver vai estar conexa com o crime de homicídio. Tudo bem com os exemplos? Perceberam, então, que conexão vão ser duas infrações que estão interligadas, que uma ajuda a esclarecer a outra, uma prova a outra, ou foram cometidas no mesmo contexto. Ok. Agora vamos falar da continência, que eu falei para vocês que em regra é concurso de pessoas. A continência está no artigo 77 e vamos ler o 77 que diz que a competência será determinada pela continência quando, inciso 1, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração penal. O inciso 2, ele faz referência a alguns artigos do Código Penal que foram modificados, né? E que, na verdade, vai ser o caso de aberratio ictus, tá? Basicamente é essa situação. Mas então, olha só, continência, como eu falei, em regra, é concurso de pessoas. Então, ó, A e B se uniram para praticar determinado crime ou crimes. Então, como eu falei, pode ter concurso de continência junto com conexão, porque eu posso ter concurso de pessoas e concurso de crimes, tudo junto. Então, eu e meu comparsa, A e B, se uniram para matar e ocultar o cadáver. Ó. Então, eu vou ter concurso de crimes, conexão, e concurso de pessoas, que vai ser a continência. Certo? Tranquilo até agora? Todo mundo entendeu? Ok. O que eu tô te falando, então, em relação à conexão e continência? Que são hipóteses legais, a gente acabou de ler, né, o CPP, que vão fazer com que aquele juízo que seja originariamente competente, ele acabe sendo modificado. E um juiz que originariamente não era competente, estenda, prorrogue a sua competência. Então, agora, vamos trabalhar com um exemplo, para você visualizar onde que eu quero chegar. Então, vamos lá. Primeira situação. Primeira coisa. Eu quero matar alguém. Você quer matar alguém? Vamos aproveitar que estamos só nós dois aqui, né? Nós dois, cada um na sua casa, eu e o aluno, eu e você. E a gente resolveu que a gente quer matar alguém. Quem você quer matar? Escolhe. Vou matar a sogra. Você gostou? Não? Adoro a sua sogra? Que bom. Eu não tenho sogra, então posso matar. Bom, então vamos lá. Resolvi matar minha sogra. Cheguei em casa, ela estava lá, moro em Brasília, cheguei em casa, matei a sogra. Homicídio doloso, crime doloso contra a vida em Brasília. Então vamos lá, considerando aquelas 3 regrinhas que a gente já falou, qual vai ser o juiz competente para processar e julgar quem comete crime doloso contra a vida em Brasília? Já, professor, tô cansada, júri de Brasília. Pois é, ótimo, já sabe. Ok. Então, ó, crime doloso contra a vida ocorrido em Brasília, queria matar a sogra e matou em Brasília, vai a júri em Brasília. Essa é a primeira situação. Agora vamos ver um outro exemplo. Queria matar a sogra, tá? Cheguei em casa, sabe o que aconteceu? Surpresa! Tava morta. A sogra já tava morta. Bom, aí vamos lá. Cheguei lá, já tava morta. Primeiro fico feliz, não foi?
me livrei. Segundo, fico triste. Porque, caramba, contei pra todo mundo que eu queria matar a sogra. Agora vão achar que fui eu. Aí, nessa situação, acontece aquela história da ideia brilhante. Qual é a ideia brilhante? Ocultação de cadáver. Então, veja bem, eu não matei, mas quando eu cheguei em casa, ela já estava morta. E aí eu resolvi ocultar o cadáver. E eu ocultei o cadáver no Gama. Mas no final das contas vão descobrir que eu não matei, mas que eu ocultei o cadáver no Gama. E aí, eu vou ser processada onde? Aplica as regrinhas que a gente já estudou. Vara criminal do Gama. Pegou? Tá entendendo o segundo exemplo? Pois é, aí agora vamos chegar onde eu queria, que é o terceiro exemplo. Gente, se eu matei a sogra em Brasília, e aí era júri de Brasília competente. Mas e se eu, em seguida, oculto o cadáver no Gama? Tá pegando? E quem comete ocultação de cadáver no Gama é julgado na vara criminal do Gama. Só que agora o terceiro exemplo é eu ocultei e para não ser eu matei e para não ser descoberta eu ocultei o cadáver. Então os crimes estão conexos. E crimes conexos significa reunião em um só processo perante um só juiz. Qual vai ser o juiz que vai prevalecer? Vou escrever aqui do lado esse exemplo enquanto você pensa, tá? Ai, professora, que exemplo que eu tô confusa. Então, vou escrever para você, ó. Houve um homicídio doloso em Brasília, conexo com uma ocultação de cadáver no Gama. O crime de homicídio doloso em Brasília, a resposta é júri de Brasília. Ocultação de cadáver no Gama é vara criminal do Gama. Vê aí. Homicídio doloso em Brasília, júri de Brasília. É o competente, pelas regrinhas que a gente já estudou. Ocultação de cadáver no Gama, competência seria originária, vara criminal do Gama. Mas os crimes estão conexos. Isso significa que tem um que vai prevalecer. Qual vai ser o foro prevalente? O que você acha? Resposta: júri de Brasília. Então, olha só, o júri de Brasília, ele originariamente é competente para processar e julgar crimes dolosos contra vidas ocorridos em Brasília. E os conexos. Então, o júri de Brasília vai prolongar a competência dele para julgar a ocultação de cadáver ocorrida no Gama. Então, prevalece o júri de Brasília. E o júri de Brasília vai prorrogar a competência. Não sei se esse papel vai ficar bom para vocês, não. Depois eu vou ver na filmagem. Ok. Deu para entender o que é o foro prevalente? Ó? O júri de Brasília não era competente para julgar ocultação de cadáver no Gama. Mas por conta da conexão, da hipótese legal, ele vai prorrogar, ele vai estender a competência dele para julgar esse crime. Então, a gente veio falando há várias aulas, né? Crime doloso contra a vida vai a júri, crime doloso contra a vida vai a júri. Pois bem, os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Certo? Certo. Aí eu sei que agora algumas pessoas vão estar um pouco preocupadas, porque vão estar assim, poxa, a professora falou, né, que é júri, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Onde é que está essa regra? Pois é, ó, aqui você não precisa chutar nada, achar nada. Tá tudo na lei, tá? E o artigo que fala qual é o foro prevalente é o 78. Então, vamos lá no 78, porque ele vai dizer exatamente essa hipótese que a gente acabou de estudar, esse exemplo, tá? E sempre que eu quiser saber qual é o foro prevalente, eu vou lá no 78. Então, ao 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. No concurso entre competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, então eu tinha júri e tinha vara, né? Prevalecerá a competência do júri. Então, a professora prevaleceu o júri, por quê? Porque o artigo 78, inciso 1, determina. E também cá entre nós, porque a competência do júri é constitucional. E aí ela atrai a competência da vara criminal, tá? Dos crimes conexos.
Ok, então, inciso 1 do 78, inciso 2 do 78, continuando. No concurso de jurisdições de mesma categoria, preponderará do lugar da infração que for combinada a pena mais grave. Então, vamos lá. Aqui, ó, jurisdição de mesma categoria é o mesmo órgão. Júri com júri, vara com vara. Então, exemplo. A pessoa cometeu furtos em Brasília e esses furtos em Brasília estão conexos com furtos em Taguatinga, por exemplo, com crimes contra o patrimônio em Taguatinga. Aí vamos supor que a pessoa cometeu um furto em Brasília e um roubo em Taguatinga. E o furto e o roubo são conexos, então estão interligados. Então eu já sei que vai ter que um prevalecer, um juízo prevalecer, atrair o processo. Bom, furto em Brasília, competência da Vara Criminal de Brasília. Taguatinga, competência da Vara Criminal de Taguatinga. Qual dos dois é que vai prevalecer e vai atrair o processo do crime conexo? Letra A. Preponderará do lugar da infração se for combinada a pena mais grave. Pena mais grave. Como é que eu sei qual é a pena mais grave? Crime mais grave. A pena mais alta. Pena do roubo é maior, tá? Do que a pena do furto. Então, a competência vai ser Taguatinga. Então, Vara Criminal de Taguatinga vai processar e julgar. Furto em Brasília conexo com roubo em Taguatinga. B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então, vamos supor que fez um furto em Brasília e 2 furtos em Taguatinga e esses furtos todos estão conexos, estão interligados. Então, se tem um em Brasília e 2 em Taguatinga, a quantidade, considerando que a gravidade é a mesma, a quantidade prevalece. Então, de novo, Vara Criminal de Taguatinga. Letra C. Firmar-se a competência pela prevenção nos outros casos. Que outros casos? Mesma quantidade, mesma gravidade. Então, um furto em Brasília conexo com um furto em Taguatinga, mesma quantidade, mesma gravidade, prevenção. Lembra qual é o critério de prevenção? O juiz que praticar o primeiro ato referente àquele fato está prevento e aí vai processar e julgar os 2 crimes. Tudo bem no inciso 2 do 78. Então, agora vamos para o 78, inciso 3. Olha aí, 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Gente, 78, inciso 3, está falando de graduação. Em que momento aqui que a gente estudou, a gente falou alguma coisa de graduação? Tem a ver com o quê? Tem a ver com tribunal. 78, inciso 3, está falando de agente que tem prerrogativa e quem não tem prerrogativa. O 78, inciso 3, está falando de concurso de pessoas, tá? Então, o que ele está falando? Ó, esse exemplo aqui, lembra? Concurso de crimes, conexão. Vamos falar agora, ó. A e B praticaram um crime em Brasília, por exemplo. O B, eu vou escrever que ele é um ninguém. Que horror, professora. Pois é, mas ninguém no sentido de alguém que não tem prerrogativa. E o A é alguém. Ficou feio isso aqui. Então, olha só, um exemplo aqui. A e B cometeram um crime, tá? Então, isso aqui é caso de continência. A tem prerrogativa de função, tá? Nesse momento não interessa se é constitucional ou infraconstitucional, tem prerrogativa. Quem tem prerrogativa é sempre o foro especial é sempre um tribunal. Obviamente, uma prerrogativa que seja considerada, tá? E o B não tem prerrogativa. Mas como eles agiram em concurso de pessoas, né? Um ajudou o outro, a prática desse crime em Brasília. Continência significa reunião de processo em um só órgão. Qual que vai prevalecer? O de maior graduação. Então, quem tem prerrogativa tem direito a um tribunal, o tribunal vai atrair o processo do corréu, tá? Então, vamos dar um exemplo concreto aqui. A e B praticaram um crime, sei lá, por exemplo, A e B praticaram
um crime de corrupção. A é um prefeito da cidade de Lusiânia. Prefeito da cidade de Lusiânia tem prerrogativa? Tem. Prerrogativa constitucional, inclusive, não é? É, artigo 29, inciso 10 da Constituição. Qual foro especial dos prefeitos? TJ. Então, vou botar TJ aqui. TJ, prefeito de Lusiânia, não foi o que eu falei? TJ, Goiás. Se ele tem prerrogativa do TJ Goiás, quem não tem prerrogativa? Quem não tem prerrogativa e cometer corrupção em Brasília, ele vai ser julgado na vara criminal de Brasília. Originariamente, sim. Mas o que acontece? Se tem a continência, reunião em um foro prevalente. Qual que vai prevalecer? O TJ Goiás. Por que mesmo, professora? Regra 78, inciso 3 do CPP, que a gente acabou de ler. Deu para entender? Então, vai prevalecer o de maior graduação. Maior graduação vai acontecer quando tiver agente que tem prerrogativa de função e essa prerrogativa seja considerada. Como o foro especial é sempre um tribunal, o tribunal ele vai prevalecer. E aí, em relação à atração do processo do CORREL, vamos ler a súmula 704 do STF. A súmula 704 do STF, ela é chamada de súmula do mensalão, tá? Então, vamos lá. 704. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do CORREL ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, essa atração do processo do CORREL para o foro especial, para o de maior graduação, ela é permitida pelo 78, inciso 3 e pela súmula 704 do STF. E é chamada de súmula do mensalão porque você lembra como é que foi no mensalão? Lembra que no mensalão tinham vários agentes, muitos sem prerrogativa e vários com prerrogativas variadas. E o que aconteceu? Reuniu todo mundo foi julgado no STF, que era o de maior graduação. Tudo bem? Bom, professora, eu entendi do mensalão, mas eu não estou entendendo o da Lava Jato. Pois é, porque deixa eu te explicar uma coisa agora, em relação à súmula 704. Quando acabou o processo, o julgamento do mensalão, sabe o que o STF falou? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais um processo vai monopolizar a Corte Constitucional do país por tanto tempo. Não dá para ser assim. Então, o STF tomou duas providências. A primeira providência foi estabelecer que, no regimento, que julgamento de processo de foro especial, que é a ação penal originária, não seria mais pelo pleno. Vai ser por turma. Tá? Então, só isso aí, ó, se for monopolizar, vai monopolizar turma, não vai monopolizar o pleno. Tá? Isso foi uma alteração. A segunda foi estabelecer que essa atração do processo do CORREL, da súmula 704, que até então era regra, porque até então, né, a gente não tinha casos assim envolvendo tanta gente, era 1, 2 CORRELs, né, um processo assim mais simples, digamos. Acabou se estabelecendo, depois que veio esse processo complexo com tantos envolvidos, tantos réus, estabeleceu-se que a súmula 704 ela não ia ser a regra, ela ia ser a exceção. E que cabe ao foro especial decidir se aplica ou não aplica a súmula 704. E aí, quando surgiram os casos da Lava Jato, os tribunais começaram a não aplicar a súmula 704. Então, o STF falou, o STJ falou o quê? Eu só vou processar quem tem direito ao foro especial STF. Quem tem direito ao foro especial STJ. E quem não tiver direito, vá para a vara originariamente competente. Então, é por isso que tem processo da Lava Jato na Justiça Federal, no STJ e no STF. Ok? Professor, então a súmula 704 nunca mais vai ser aplicada? De novo, depende. Tem crimes que não são esses crimes assim, tipo Lava Jato, mensalão, mas, por exemplo, que envolve 1, 2 CORRELs, em que a separação dos processos
né? Porque separa o processo. Um fica no foro especial, o outro fica no foro originariamente competente. Em que se identifica que isso pode ser muito prejudicial do ponto de vista da insegurança jurídica, porque um pode ser condenado, o outro pode ser absolvido, ou questão probatória mesmo. Aí, em casos pontuais, reúne no de maior graduação e aí aplica a súmula 704. Certo? Ok. E para a gente finalizar o artigo 78, falta o inciso 4, que diz: 78, inciso 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta. Olha, essa inciso 4 aí, ele se aplica especificamente para a justiça eleitoral, tá? Então, se houver um crime de competência da justiça comum e um crime eleitoral, a justiça eleitoral atrai o processo da justiça comum, tá? Isso tem previsão, né, muito, né, desde a redação originária aí do artigo 78, né, aliás, essa redação foi alterada em 1948, já tinha isso. E aí, ano passado, teve uma discussão do Ministério Público Federal querendo separar processos de justiça comum da justiça eleitoral, mas o STF acabou entendendo que não, que essa regra já existe, é antiga, já está posta, de que a justiça eleitoral atrai os processos da justiça comum, porque a justiça eleitoral ela é especial, ok? E nesse assunto, para a gente fechar esse aspecto aí do foro prevalente, temos a súmula 122 do STJ, que é uma súmula importante. 122 do STJ, tá no roteiro também. 122. Compete à Justiça Federal processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do 78 CPP. Na verdade, a 122 diz o seguinte: a Justiça Comum, ela se divide em estadual e federal. Ou seja, a Justiça Federal ela não é especial, tá? A Justiça Federal não é especial, mas por conta da especificidade da matéria, por conta de prejudicar bens, interesses e serviços da União, a Justiça Federal atrai os processos da Justiça Comum. Ele é estadual, tá bom? Então, se tiver um crime estadual conexo com um crime federal, todos serão processados na Justiça Federal. Tranquilo? E para a gente finalizar esse assunto, temos que falar a respeito da separação do processo, que está nos artigos 79 e 80. 79 diz assim: a conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento, né, que foi o que eu falei, a consequência de ter conexão e continência é reunir perante um só juiz. E que o objetivo disso lembra que eu falei? Facilitar a colheita da prova, a formação do convencimento do juiz e evitar insegurança jurídica. Agora, o 79 fala que essa reunião não vai acontecer salvo, olha aí, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Olha, já grava o seguinte: militar não mistura com nada. Por quê? Porque tem legislação específica. Justiça militar tem o CPM e o CPPM. Não dá para aplicar legislação militar para outros casos que sejam fora do âmbito militar, tá? Então, se tiver crime comum com crime militar, separa, mesmo que estejam conexos. E no concurso entre a jurisdição comum e do juízo de menores. Olha só, não sei se você já se tocou, mas a gente está estudando processo penal dos imputáveis, que é maior de 18 anos, tá? Os menores de 18 anos cometem crime? Não. Ato infracional. Eles são processados? Não. Eles respondem a um procedimento na vara da infância, tá? Eles são punidos com pena? Não. Eles podem sofrer medidas socioeducativas. Então, menor não vai ser processado com maior. Não tem jeito. O menor vai ser apreendido, vai lá para a vara da infância, vai responder um procedimento lá e eventualmente vai sofrer uma medida socioeducativa. E o maior vai responder a ação penal, tá? E o artigo 80 será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então, de novo, o objetivo da reunião é ajudar, facilitar. Se essa reunião de processos estiver atrapalhando o andamento processual, aí pode separar. Como assim? Imagina que são tantos acusados,
que, assim, a denúncia ficou gigantesca, o processo ficou enorme, até você conseguir ouvir todos os acusados, por exemplo, vai demorar tanto tempo que o crime pode até prescrever. Então, se estiver atrapalhando o andamento processual, o instituto foi criado para facilitar. Se estiver atrapalhando, aí separa. Ok? Bom, então, ó, terminamos o roteiro de jurisdição e competência. E eu sei que essas aulas, a primeira e essa agora, são aulas muito densas, com muitas informações. Por isso, entendo que o ideal é assistir a aula, inclusive, mais de uma vez. Eu vou postar um exercício, né, para a gente identificar o juízo competente, e aí na próxima aula a gente vai começar resolvendo esse exercício, ok? Obrigada, um abraço.